Me ajuda aí compartilhando o aviãozinho e o coraçãozinho, que essa internet quer deixar a gente. A minha internet tá sem noção, Cris. Olha, vê se pode isso, querendo passear na hora errada. Fala sério. Eu não sei se é a sua ou se é a minha, mas de qualquer forma, é, acho que a gente tem que. É muito legal quando a gente está fazendo isso ao vivo, essa coisa descontraída, porque as pessoas sabem que é assim que está acontecendo, então deixa rolar, né? Não tem Agora problema não. faz parte do nosso dia a dia, né? Esse digital Isso tem aí. disso, né? E troca a câmera, e ajeita aqui, vai ali, vai dar certo. O importante é que a gente se ajeita e tudo dá certo. E aí você estava contando que ficou avó aí, né? E avó Então, de 5 foi rapidinho aí, ficou avó de muitos netos. isso. E foi num processo, justamente numa fase onde os 50 anos me pegou feio mesmo, sabe? Aquela coisa de, e agora, né? Eu sou muito ativa, eu tenho muitos projetos, eu sou uma pessoa muito empreendedora, eu gosto muito de trabalhar com autoconhecimento, com estudos, eu trabalho com educação. E aí eu falei, meu Deus, né? Aí vem aquela coisa das nossas referências de infância. Falei, nossa, e a minha vozinha, né? Parece que aquela minha avó vinha falando assim no meu ouvido, aquela senhorinha já meio sem perspectiva de vida. E aquilo começou a me apavorar. E eu comecei a pensar justamente, né, nessa coisa de qual era o julgamento que eu estava tendo sobre mim, como que eu podia lidar com essa minha nova fase da vida. E foi aonde eu entendi que o ser sem noção, né, quando eu levantei essa bandeira do ser sem noção, é uma coisa de que a minha vida foi inteiramente sem noção. Eu precisava manter essa minha fé de que tudo que estava acontecendo desde sempre aconteceu por um projeto de Deus, aconteceu por um propósito de vida, e eu precisava manter essa minha vontade de viver, essa minha vontade de continuar nesse processo de crescimento, de desenvolvimento. E eu comecei a estudar muito mais do que eu já estudava, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, de conhecer, de estudar. E eu vi um livro que me chamou muita atenção, uma pesquisa que falava sobre a curva da felicidade. Não sei se você já ouviu falar desse livro. E a curva da felicidade mostra, é uma pesquisa que foi feita na Europa, e depois ela foi desenvolvida no Brasil também, seguindo o mesmo padrão de pesquisa, onde as mulheres elas se colocam numa fase onde, na infância, na juventude, é a nossa maior felicidade, e ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo a nossa essência, porque a gente começa a viver não mais só para a gente, mas a gente começa a viver para o outro, para agradar o outro, para fazer para o outro, para dar conta de ser aquela outra, aquela pessoa que os outros imaginam que você vai ser. Então você vai ser a mãe ideal, você vai ser a esposa ideal, você vai ser a profissional ideal, e você acaba perdendo aquilo que é seu, de entender aquilo que é realmente o seu, a sua essência maior, que é aquilo que te representa. Você acaba se perdendo nesse processo. Então você quer agradar todo mundo, você quer fazer pelo outro e você acaba se anulando. E quando chega no final da curva, que é bem aos 50, 45, 50 anos nessa pesquisa, mostra que a mulher está na fase assim que ela está mais deprimida, que ela está mais com a autoestima baixa, onde ela não consegue mais se ver como uma mulher bonita, como uma mulher interessante, ela começa a se colocar mais para baixo ainda, e é onde ela vai, sabe quando assim, no finzinho do poço, ela falou, não, agora eu vou começar a pensar um pouco mais em mim. Os filhos já estão saindo de casa, eu já não tenho mais tanta preocupação com financeiro muitas vezes, eu já estou mais estabilizada, e aos 50 anos ela começa aos pouquinhos a recuperar um pouco da sua energia, da sua alegria, e a curva da felicidade começa a crescer, porque ela começa a entender que ela tem liberdade de ser o que ela quer ser, sem precisar fazer só para o outro, ela pode fazer para ela mesma. Então, quando eu vi essa pesquisa, aquilo me trouxe luz para a minha vida, me trouxe uma energia muito grande, porque eu falei, bom, eu estou aqui, né, nesse finalzinho do poço mesmo, e eu preciso me levantar. E aí eu falei, gente, eu não estou sozinha nesse processo. E foi onde eu criei o Avó Sem Noção, porque eu falei, eu preciso conversar com essas mulheres
poder motivar outras mulheres a também se libertarem, a buscarem essa linha da felicidade com um pouco mais de autonomia, porque a mulher ela precisa ter essa autonomia para ser feliz, ela precisa viver para ela. É aquela ideia de que a mulher precisa sempre se colocar em segundo plano. Então, primeiro eu vou cuidar da minha família, da minha casa, do meu filho. Se der tempo, talvez eu vou fazer minha unha, mas se não der tempo, não tem problema, deixa para lá. Ou eu vou ver se meu marido quer fazer alguma coisa, se ele quer viajar, se ele quer fazer alguma coisa. Se ele não tiver nada para fazer, eu vou propor uma viagem que eu quero, um trabalho que eu quero. Então, é sempre em segundo plano. Então, eu comecei a conversar com essas mulheres que fazem parte do meu círculo de amizade, as mulheres que trabalham comigo, as mulheres que fazem parte do meu mundo, sobre esses assuntos. E aí surgiu esse blog, surgiu a Voz Sem Noção, né, como uma inspiração. E tá tudo bem, né? E quando me chamam sem noção, eu falo, não, eu sou mesmo, então tá tudo certo. Não tô me preocupando. Então, foda-se mesmo, né? Que delícia, Cris, é muito isso mesmo, né? Assim, é bom que você já incorporou o papel, então tudo é bem-vindo, né? Já tá mais fácil, fica mais fácil realmente a gente pensar assim. Acho que a gente pode até começar a brincar aqui, que esse já é o primeiro insight da noite, assim, ó, seja sem noção, porque aí é mais fácil do que você ficar encucada, que você tem que ser a melhor, a perfeita, se preocupando tanto com o que vão falar, com o que vão pensar sobre você, do seu jeito, a forma como você faz. Quando você deixa isso mais leve para você mesmo, em primeiro lugar, né, que é o que você fez, já é um excelente passo para o que vem depois ser de forma mais leve, né? E isso que você falou da essência é tão importante que isso é parte do meu livro, assim, né? E é justamente esse ponto que eu quero levar também com o livro. Até o título, na hora de escolher, eu escolhi a coragem de se apaixonar por você mesma, justamente por isso, né? Para que a gente não precise passar todo esse tempo da vida para quando tiver já sem forças, lembrar e falar, poxa, podia ter sido mais eu, né? Eu podia ter me preocupado menos com tudo que falaram. Eu podia ter curtido mais cada momento diferente, né? E toda essa questão que você trouxe também, dessa preocupação com o outro e achar que autocuidado é só se dar tempo, né? Como a gente às vezes vai se destruindo sem perceber. E aí não é nem a questão do outro, né? É muito mais uma cobrança interna que a gente carrega o tempo todo, né? A gente está falando aqui de lidar com as cobranças e críticas, e às vezes essa cobrança vem de dentro da gente mesma, né? Que é isso que você está falando, e eu acho que essa costuma ser até a mais pesada, né? Do que a gente faz com nós mesmos, assim, no dia a dia, de querer se cobrar tanto e se permitir. Então, percebo hoje em dia que isso ainda afeta muitas mulheres, né? Essa questão da própria cobrança, exigência com ela mesma, de estar sempre preocupada se está falhando, se não deu certo, se não é a melhor. Isso tudo é uma cobrança e um julgamento muito intenso da gente para nós mesmas, assim, né? O tempo todo. Você sente isso também ainda de muitas mulheres? Acho que pode ser um movimento até libertador, né? Da gente começar falando aqui que não se cobrar e não se criticar, talvez um primeiro passo seja você mesma não fazendo isso com você o tempo todo, né? O que você acha aí desse ponto? Você vê assim? Você sente ainda a mulherada se cobrando muito no dia a dia? Eu vejo que não é nem só a mulher, eu acredito que é uma cobrança social. A mulher ela é cobrada muito mais. Vamos pensar no mercado de trabalho. A mulher tem que tem que mostrar que ela é muito boa para ela ser reconhecida. Então, eu tive uma experiência que foi muito interessante. Uma mãe veio conversar comigo, que eu sou coordenadora de uma escola aqui em Campinas, né? Que eu sou de Campinas. E uma mãe veio desabafar comigo. Eu falei, nossa, é verdade isso, né? Ela falou assim para mim, como eu trabalho numa creche, ela falou, eu preciso muito de uma vaga para o meu filho, porque eu preciso trabalhar. E eu consegui um trabalho, e a primeira coisa que eles me perguntaram não era nem a minha experiência, era com quem eu ia deixar meus filhos para eu trabalhar. E isso não acontece com os homens.
O homem vai fazer uma entrevista de emprego. Ah, você tem filhos? Tenho. Ok. Ninguém para e pergunta para ele, tá bom, mas você quer esse emprego e você vai deixar seus filhos com quem? Então, olha o nível de responsabilidade. Se ela tiver concorrendo à mesma vaga de emprego, o homem já sai na frente, se ela não tiver com quem deixar o filho dela. Então, assim, a mulher, por si só, ela já sofre um julgamento, uma cobrança, uma crítica social muito forte, que ela tem que dar conta disso. Então, ela tem que ser a super mulher. Então, já tem aquele estigma, né, de que a mulher é multitarefas. E, na verdade, a mulher não é multitarefas. A mulher precisa ser multitarefas para poder dar conta do excesso de funções que lhe é cabido, que lhe é posto, às vezes sem ela pedir, sem ela cobrar. Então, agora, a gente está vivendo num momento de pandemia, onde as pessoas estão vivendo crises no casamento, justamente por isso. Por quê? A convivência entre casais, por exemplo, dentro de casa, pressupõe uma divisão de tarefas, pressupõe que o homem e uma mulher estão trabalhando home office, por exemplo, os dois precisam se interagir e cuidar dos filhos, da lição de casa, do cachorro, do lixo para pôr na rua, da roupa para lavar. E, na verdade, acaba acontecendo o quê? A mulher se sobrecarregou muito mais de tarefas do que muitas vezes o homem, até por uma questão cultural. E eu falo isso, Gi, porque eu tenho 3 filhos. O meu mais velho é um menino, ele tem 35 anos, mas é o meu bebê ainda. E olha só, é tão enraizado na mulher que quando eu tinha os 3 pequenos em casa, eu acabava inconscientemente dando tarefas domésticas para as meninas e não para ele. E as meninas brigavam. Por que que o Tiago não faz isso? Só é a gente que tem que fazer. Eu não tinha resposta para aquilo. Mas inconscientemente é um padrão de comportamento já enraizado, porque meu pai não fazia, meus avós não faziam. Então, assim, por mais conhecimento e por mais que eu tenha informação, a gente precisa brigar muito com esses padrões de comportamento que a gente coloca, até para que a gente vença e supere isso. Então, eu acredito que o julgamento ele tem que começar a deixar de existir com nós mesmos. Nós é que temos que parar, porque a gente está se julgando por quê? A gente está se criticando por quê? A gente tá querendo dar conta de tudo por quê? Será que a gente tem capacidade para tudo isso mesmo? Ou será que é melhor a gente fazer uma coisa de cada vez, uma coisa bem feita, a gente pensar mais na nossa saúde, no nosso bem-estar? Porque senão a gente está adoecendo e a gente não dá conta realmente de fazer tudo que está imposto para nós como um padrão de sociedade, de que a mulher tem que dar conta de tudo, a mulher tem que ser super poderosa. E se a mulher ainda é sozinha, se ela tem filhos, ela tem ainda o dobro de preocupação, o dobro de responsabilidade, porque muitas vezes o cara sumiu, o cara não quis nem saber dos filhos, e tá tudo bem, a sociedade aceita esse tipo de situação, entendeu? Então eu penso que essa coisa do julgamento, da crítica, da cobrança, ela tem que parar de existir em nós mesmos. É Nós que temos verdade. que tomar essa consciência. E essa questão do viés inconsciente é tão forte, Cris, que eu estava vendo pesquisas outro dia dizendo que assim tem mais de 60% da população de mulheres já registrando alguma situação de complicação na saúde emocional mesmo, né? Afetada de alguma forma nesse período da pandemia. E eles constataram que a interferência direta tem muito a ver mesmo com essa questão da sobrecarga de atividades, né? E essa sobrecarga ora é porque a mulher não tem a rede de apoio que pode ajudar, mas parte disso também é ainda um pouco dessa questão da preocupação da mulher de que talvez delegar alguma coisa que ela acha que tem que ser feita por ela vai trazer culpa, né? Que é uma coisa que fica rondando também, né? Essa questão que passa na nossa cabeça de vez em quando, mas se eu não estiver fazendo, parece que eu estou abrindo mão do meu papel, né? Então, não, eu tenho que cuidar, eu que tenho que fazer, né? Tem que ter a minha mão. E aí, isso tudo, na verdade, vira um grande pacote que vai dando essa sobrecarga. E como você falou, pode ser aí
não precisa ser dessa forma, pode ser de forma diferente, né? Eu costumo brincar que tem muita gente que fala, eu preciso dar conta de tudo, mas tudo é muita coisa, né? Tudo o quê, né? Você não vai vencer esse tudo nunca se você pensar nisso, né? Porque sempre vai ter muita coisa para fazer e mais coisa ainda que vai surgir, então essa preocupação com o tudo, eu tenho que dar conta, se eu abro mão de alguma coisa, né? Como é que eu encaro também esse fracasso? Porque de repente, se eu achar que eu estou fracassando em algo, eu vou ficar lutando contra aquilo e às vezes não tem só fracasso, né? Porque eu acho que a dinâmica da vida é muito feita do tentativa, erro e acerto, não tem fórmula mágica, não é isso? Assim, acho que vai ser esse exercício constante, né? Hoje você fez de uma forma, deu certo, amanhã não deu, você muda o jeito e vai fazendo. Mas existe fórmula mágica aí para acertar, né? Você que já tá aí com mais facilidade de apertar esse botãozinho da liberdade aí, e se libertar do que estão pensando. Tem fórmula mágica ou a gente vai fazendo essa construção no dia a dia? Olha, se tem fórmula mágica, me ensina, porque eu ainda estou tentando descobrir. Como eu disse, eu sou sem noção, então sem noção é uma situação confortável, entendeu? Porque se eu falo assim, ah, tudo bem, eu sou sem noção mesmo, eu não preciso falar nada. Mas tem uma coisa das pesquisas que dizem que as mulheres mais velhas também, está dentro dessa pesquisa que eu falei para você, da curva da felicidade, onde as mulheres mais jovens querem agradar e cuidar de todo mundo. Isso é um fato. E as mulheres mais velhas, elas aprendem que elas não precisam fazer isso. Mas aprendem assim, né? Suando e sofrendo. E realmente se desesperando muitas vezes por perceber que eu não sou perfeita, eu não vou dar conta de tudo mesmo, eu erro. E isso, a culpa vai sempre trazendo para ela uma sensação de fracasso. Mas uma coisa muito legal é que as mulheres mais velhas, ao perceberem isso, elas aprendem uma coisa muito, mas muito importante. Se eu tiver que te dar uma dica para você que é jovem ainda, aprenda a dizer não. Essa é a dica que eu posso te dar. Porque essa palavrinha não, ela é tão pequenininha, mas ela é tão poderosa. E as pessoas não sabem usá-las. A mulher precisa aprender a falar não para aquilo que não lhe convém, falar não para aquilo que extrapola o seu direito como mulher, falar não para aquilo que afeta os seus valores, que afeta a sua conduta, falar não para aquilo que não condiz com aquilo que ela entende como verdade, como padrão de comportamento. E esse falar não é falar não para os filhos, é falar não no trabalho, é falar não na família, mas é falar não com delicadeza. Eu falo que o falar não, muitas vezes, tem uma forma distorcida da pessoa ser arrogante ou se colocar como agressividade, como uma bandeira de briga. E eu falo que não. O não, às vezes, ele vem com um sorriso, fala, hoje não, agora não. Dá para ser depois? Então, assim, você pode aprender a falar não. Ah, Gi, será que você podia levar para mim hoje meus filhos na escola porque eu não estou podendo, porque eu tenho que ir no cabeleireiro? Ai, Cris, eu gostaria muito de levar para você, sabe? Seria um prazer. Mas, poxa vida, pode ser amanhã? Pode ser mais tarde? Agora eu estou ocupada. Então, assim, você pode dar algumas desculpas que são, assim, gentis, sem você precisar ficar falando não de uma forma, porque as pessoas entendem, não, não é não, agora eu vou, tudo é não para mim. E não é assim, a gente tem que ser gentil, delicado, mas a palavrinha não é uma dica que eu dou para qualquer mulher hoje aprender a se posicionar, a posicionar suas ideias, posicionar os seus pensamentos, se posicionar como ser humano, porque as pessoas vão abusando, vão abusando, até a hora que você estoura. E a hora que estoura, vai ser muito pior, porque aí você não tem controle emocional muitas vezes para lidar com uma situação de estresse. Daquela gotinha d'água que às vezes você fala, caramba, estourou por conta dessa porcaria que eu falei. Não é aquela porcaria que você falou, é aquela porcaria que você vem falando há tanto tempo que transbordou. Então, não deixa chegar nesse momento de transbordamento. A gente precisa ir realmente lidando com esse não de uma forma consciente, madura e
gentil. Eu falo que a gentileza aí gera muitos ganhos para todas nós, né? É, com certeza. A Janine estava até aqui comentando quando você começou a falar não, a Janine comentou aqui, ai, falar não eu já estou aprendendo, essa eu já sei falar bem. Aí depois você começou a falar da delicadeza, da gentileza e de controlar um pouco mais a reação. Ela falou, vixe, aí já está ficando mais difícil. A gente vai juntando tudo aqui, Janine, vai dar certo no final. Esse nosso bate-papo, a gente vai juntando aí todas as dicas preciosas. Mas uma coisa bem legal, Cris, que você trouxe, essa questão do falar não. Como isso está relacionado ao autoconhecimento, né? Porque, de fato, é aquilo que você falou, né? Se eu tenho muito claro para mim os meus limites, os meus valores, o que me faz bem, o que não me faz bem, né? O que me alegra, o que me chateia, tudo isso ajuda na hora de você falar não, porque fica muito claro para você que quando você está falando não para o outro, você está falando sim para você. E Sim. muitas vezes a gente só quer pensar no outro, né? Assim, parece que se eu falar não para o outro, ai, eu estou contrariando, eu estou chateando a outra pessoa. Mas não para pensar que você está fazendo o mesmo com você quando você não se permite falar não, né? Então, muitas vezes, quando eu estou falando não para o outro, significa eu falar sim para mim. E faz muito sentido eu falar sim para mim quando isso está muito ligado aos meus valores, aos meus limites, aquilo que tem como prioridade no momento, né? Então, esse exemplo que a Cris trouxe, super legal. De repente, pedir, você pode levar meu filho na escola? Se você não pode, é porque você vai fazer outra coisa que é importante naquele momento, né? Então, se você abre mão daquilo que é prioridade para você, para dizer sim para o outro, você disse não para você. E aí, como é que fica a sua prioridade, né? É importante realmente? Então, como isso está ligado ao autoconhecimento, para que a gente não ache sempre que eu estou falando em relação ao outro, né? Você está falando em relação a você. E tá tudo bem, como a Cris falou no começo, você ser protagonista da sua felicidade, porque você é a principal peça ali para montar a sua jornada da felicidade, né? Se você não for a especialista em você mesmo para saber se você está mais perto ou mais longe da rota, o outro não consegue fazer isso por você. Então, muitas vezes o não falar não também pode ser aí uma questão de que você ainda não tem clareza do que é sim para você. Então, essa jornada do autoconhecimento vai ajudar muito, né? E que legal a Cris trazendo essa visão sobre também essa preocupação de eu ficar agradando o outro o tempo todo, né? Como se muitas vezes eu tivesse que validar isso para manter ali o relacionamento, né? Ou um bom relacionamento. Eu tenho que ficar sempre checando se o outro está concordando com aquilo. Eu não posso desagradar, porque senão eu vou decepcionar. E o movimento da vida é um pouco disso, né? A gente não agrada todo mundo toda hora, né? Então, e que bom que a gente pode já falar desse tema hoje, não precisa esperar chegar, né, a jornada lá na frente, como a gente já vê que acontece com muitas pessoas, né? Então, que bacana esse ponto do não, porque ainda é um gargalo para muita gente, né? E aí você acabou trazendo um outro ponto que eu acho que a gente ainda tem aprendizados aí, porque também é constante a história do balde não transbordar, né? Porque esse baldinho vira e mexe quer transbordar, né? A gente Sim. fica segurando ali o baldinho. Eu gosto muito daquele filme Divertidamente, que tem lá o botão vermelhinho, né? E aí você Uhum. tem que dar uma segurada no vermelhinho o tempo todo, né? E isso faz total diferença, assim, a gente pensar que muitas vezes quem está no controle daquele botão somos nós, né? Não é a situação, né? Porque a gente fala, eu estourei porque aconteceu tal coisa, eu estourei porque fulano falou tal coisa. Mas quem aperta aquele botãozinho ali é você, né? E é possível controlar aquela torre ali de uma outra forma, não é? Assim, dá para mexer nesses botõezinhos por vontade própria, né? Ou eu tenho que ficar sempre esperando alguém comandar lá a minha torre? Consigo segurar meu vermelhinho? É possível? Tudo parte do autoconhecimento, né? A gente tem que saber até onde chega o nosso limite em todas as situações, desde a aceitação do outro, até o respeito ao outro, até a aceitação dos nossos estresses,
porque muitas vezes a gente se acha capaz de lidar com todas as emoções, né? Como do filme, né? A raiva, a tristeza, o medo, a gente tem que acabar assumindo tudo aquilo sem saber nomear esses sentimentos. Eu, como trabalho com crianças, e hoje a psicologia positiva fala muito disso, do desenvolvimento da fala dos sentimentos. Porque quando a gente fala assim, ai, olha, hoje eu acordei com raiva do mundo, e você não consegue nomear, mas espera aí, não é raiva do mundo, né? Você está aí falando de uma forma muito distorcida. O que, que aconteceu realmente? E como você começa a pesquisar o que, que aconteceu realmente, você não está com raiva do mundo, você está com raiva de um chefe seu que te encheu o saco naquele dia, naquele momento, e que te falou alguma coisa que te magoou, que te ofendeu de alguma forma, e você acaba generalizando tudo como eu estou com raiva do mundo. Então, se você consegue canalizar aquela raiva para aquela situação, para aquele chefe, para aquele problema e consegue lidar com aquilo, você se liberta para o mundo. Você não está com raiva do mundo, você não precisa levar aquilo para sua casa no final do dia, você não precisa brigar com seus filhos, você não precisa brigar com o cachorro. Então, você precisa realmente entender o que te causa alguns sentimentos. Por que eu estou triste? Por que eu estou magoada? Por que eu estou com medo? Esse medo é referente a quê? É o medo de enfrentar algum desafio novo? É o medo de uma mudança? Eu tenho que saber nomear esses medos. Então, a psicologia positiva fala muito sobre isso e da forma como a gente também precisa aprender a fazer, que até um livro que eu li também fala muito, da faxina existencial. Aquilo que realmente nos faz mal, a gente tem que começar a fazer uma limpeza da nossa vida. Quando eu concilio a faxina existencial com aprender a falar não e aprender a lidar com as minhas emoções, eu crio uma corrente de proteção emocional ao meu redor. Porque se eu sei que tem uma pessoa que me causa mal, uma pessoa que, sabe, não corresponde aos meus valores, aquela pessoa me traz uma energia que não é bacana, eu vou aprender a falar não para aquela pessoa, vou isolar ela da minha vida, eu vou conseguir perceber que é ela que me faz mal, e eu vou fazendo essa faxina existencial, eu vou tirando aquilo que não está me fazendo bem de perto de mim. Mas para isso, o autoconhecimento é fundamental. Eu preciso entender os meus comportamentos, as minhas emoções, para que eu possa realmente ter clareza sobre tudo que me rodeia, tudo que me faz mal, tudo que me deixa triste, ou tudo que me deixa eufórica, me deixa feliz, para também ter o lado positivo, né? Aquelas pessoas que realmente contribuem com o seu sucesso, que te querem ver bem, que te trazem contribuições importantes para a vida. As pessoas tóxicas, né, como a Beth está falando aí, é isso mesmo. São as pessoas que realmente você precisa eliminar da sua vida. Então, são ferramentas importantes para a gente entender. E aprender a falar não, aprender a fazer essa faxina existencial, eliminar as pessoas tóxicas, a saber entender quem é você. Tem uma frase muito legal que eu gosto da Simone de Beauvoir, que ela fala que nós mudamos muito durante a nossa vida, mas a gente tem a nossa essência lá na infância. Então a gente tem que estar sempre indo lá na nossa infância para ver, porque é lá que a gente tem a nossa maior autenticidade, é lá onde a gente se reconhece como ser humano, é lá que a gente sabe realmente ao fundo quem somos nós. E a gente vai encobrindo essa criança ao longo da vida, a gente vai deixando essa criança adormecida. Mas é lá, é como se, sabe aquelas matriarcas, né? A gente vai tirando, vai tirando, vai tirando as camadas, e lá no fundinho é que está você. Lá realmente é aquilo que é você. Então, fazer esse retorno para a infância, fazer aquele reconhecimento do que você realmente faz bem para você, aquilo que te traz felicidade, é um dos caminhos para a gente poder viver uma vida mais leve, mais feliz e não precisar chegar lá na curva dos 50, 60 anos para buscar felicidade. É Dá para verdade. buscar. A Maraísa está até comentando aqui no chat com a gente, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, né? E é muito bom, né, Maraísa, quando a gente se dá conta disso, né? Porque eu paro de colocar minha felicidade na mão do outro, né? E me permito viver justamente essa jornada que a gente está falando aqui, né?
E você trouxe uma coisa, Cris, que eu acho que é muito legal nos tempos atuais, essa questão da gente se permitir falar dos sentimentos, né? Da gente se permitir avaliar de fato aquilo que a gente está sentindo, por que está sentindo ou não está sentindo, e tratar essa vulnerabilidade de uma forma positiva, né? Sem que a gente queira se esconder achando que tem que ser forte toda hora, né? E eu me permitir me acolher ali naquele momento do que está acontecendo, né? E tentar entender realmente por que está acontecendo aquilo comigo, né? Assim, o que trouxe, como você descreveu aí super bem, não é o mundo que está com problema, é uma situação específica, né? E isso não me faz fraca, não é um problema, pelo contrário, né? Ser vulnerável te permite ser mais ágil para resolver determinada situação, ao invés de ficar ali preocupada, o que vão pensar se me ver chateada, né? Outro dia eu ouvi uma moça conversando comigo sobre uma situação e ela falava assim, eu não posso ser fraca de jeito nenhum, eu tenho que ser muito forte, né? E será que esse pensamento te ajuda tanto assim, né? Quando você se coloca nessa barreira e tendo que ser sempre muito forte, será que isso vai te ajudar de fato a entender o que está acontecendo com você? Ou talvez seja melhor se permitir, explorar ali e entender. Tudo bem se você está com raiva hoje, mas só vamos entender onde é que está essa raiva, né? Como a Cris demonstrou, não é uma raiva de tudo generalizada. Pode ter uma situação, pode ter uma pessoa. Você pode diminuir a intensidade daquilo que está vivendo com você quando você se permite um pouco mais explorar essa vulnerabilidade, né? E ser vulnerável tem muito a ver também com o que a Maria Isa trouxe, né? A questão da responsabilidade. Como é importante a gente conseguir entender que somos responsáveis, né? A autorresponsabilidade, né? Para assumir e também para entender que não vai ter ninguém que vai ali e vai transformar a sua realidade, né, Cris? Você começou trazendo esse exemplo e eu acho que não tem outro caminho, né? Você teve que ir buscar, né? Você percebeu o que estava acontecendo com você, você entrou na jornada do autoconhecimento e teve que ir lá buscar a solução. E esse é o movimento que tem para a vida, né? A gente se responsabilizar, se autorresponsabilizar por aquilo que está acontecendo conosco e buscar esse caminho da mudança de forma ativa, é um formato que não dá para ser diferente, né? Ninguém vai fazer isso pela outra pessoa, né? Não dá para terceirizar, não dá. É uma coisa que é muito difícil, muitas vezes, a gente assumir que somos culpadas pelos resultados das nossas vidas. Tudo que acontece é resultado de escolhas. E se nós fizermos escolhas erradas, nós vamos ter resultados que não são tão satisfatórios. Então, não adianta a gente terceirizar para o outro as mudanças que são necessárias com a gente mesmo. Então, tudo isso depende de tomada de decisões, que eu ouço muito, às vezes, as pessoas falam assim, ah, tá, mas falar é fácil, né? Falar é fácil, quero ver é fazer, quero ver é mudar. Realmente, não é fácil. Não é fácil você mudar, porque a zona de conforto, ela acomoda, ela é uma zona conhecida. Então, é muito melhor, às vezes, eu lidar com aquilo que eu já conheço do que com o desconhecido. Então, para isso, muitas vezes a gente assume essa fala de que falar é fácil e eu fico me mantendo na mesma situação. Teve um caso que eu achei muito interessante de uma conhecida, outro dia conversando comigo, e ela veio reclamando do marido. Então, reclamando, porque o marido é folgado, porque o marido fica sentado no sofá e fica chamando ela, ai, traz uma cerveja, ai, traz um salgadinho, ou traz uma água para mim, e o filho chama também, e ela ali, lidando com roupa, lavando roupa, e os dois folgados lá chamando. Eu falei, tá, e você leva, né? Ah, eu levo, né? Porque ficam lá me chamando. Eu falei, não, de quem que é a culpa? É deles ou é sua? De quem que é a responsabilidade? Quem que acostumou mal esses dois folgados aí no sofá da sua casa? Foi você, em algum momento. Você disse para ele assim, não, pode pedir que eu estou aqui à sua disposição. Então agora você precisa assumir uma posição de falar, olha, eu estou ocupada, eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Que tal você levantar e buscar lá sua cerveja e buscar suas coisas? Vai dar um choque, vai dar um conflito, né? Mas ela pode muitas vezes, é o que eu falei, é o não com delicadeza, ela não precisa brigar. Oh, mas você é folgado, não vou mais pegar porcaria nenhuma. Não, mostra para ele que você é uma mulher
que está ali também precisando ser vista. Porque às vezes a gente se coloca como invisível na vida das pessoas. As pessoas estão tão habituadas de que a gente está ali à disposição a todo momento que a gente se torna invisível. É a história da mulher do cafezinho, né? Que ninguém sabe quem é a mulher do cafezinho na empresa. Só sabe quem é a mulher do cafezinho no dia que ela falta e não tem café na empresa. Aí todo mundo vai perguntar, mas cadê o café? Cadê? Quem é que não fez? Ah, tem uma pessoa que faz? Ah, tem. Ah, aquela moça lá, que eu não sei nem o nome da coitada, é aquela pessoa invisível, que as pessoas não veem porque está ali tão à disposição o tempo inteiro que se torna uma pessoa que realmente é esse termo mesmo, é invisível. Então, de quem que é a culpa? A culpa é nossa mesmo, que nos assumimos nessa posição de invisibilidade. Então, mudar isso não é fácil, principalmente na família. Mudar esse padrão de comportamento não é fácil para a gente, não é fácil para quem está acostumado com a nossa invisibilidade. E muitas vezes a É um invisibilidade choque, é um choque os para as duas filhos. partes, né, Cris? Porque do lado de cá você tem ela que acha ruim e do lado de lá ele pode estar contando a história diferente, né? Poxa, é tão bom, eu sempre peço lá atrás. Eu tenho outro Mas lado da aí, na hora que você história, dá o né? basta, vou falar, Jesus, ficou louca. O que está acontecendo? Vamos internar a mulher, porque o que é? Virou louca agora? Mas não é. Então, para que não chegue nesse extremo da loucura, porque vai chegar uma hora que a gota d'água vai estourar. É. E ou você tem a consciência de que você precisa lidar com essas situações de uma forma mais tranquila durante a sua vida toda, ou vai estourar. E aí, você que é jovem, né, as meninas mais novas, tá num relacionamento, ela não se importa muito com ela quer agradar o outro, ela quer fazer para o outro, ela quer estar sempre à disposição do outro. E isso vai criando um padrão de comportamento. E aí o outro vai aceitando, e aí você nunca se identifica naquela relação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lutar desde muito cedo por uma educação emocional que venha da infância mesmo, para as pessoas aprenderem a respeitar e ser respeitadas, independente do sexo, das opções de gênero, de raça, independente de qualquer coisa. É o respeito ao ser humano, que é a palavra-chave, para que É. as pessoas possam ser um pouco mais felizes, né? E uma coisa que a Carol falou na live de ontem sobre comunicação, que se encaixa super bem aqui, vale a pena a gente repetir, é assim, quando eu não falo, o outro não vai adivinhar, né? Então, se Uhum. eu não verbalizo aquilo que não tá legal para mim, né, a outra pessoa não vai adivinhar, porque ela tá olhando sobre o prisma dela, né? E sobre o prisma dela pode estar tudo ótimo. Só não tá legal para você. E aí, de repente, você tá calada, não fala sobre aquilo que você tá sentindo, sobre como você tá passando, e vai ficar tudo dentro de você, guardado para você, ao invés de você colocar, como a Cris traz aqui, de uma forma mais gentil, né? Que a pessoa não seja aí impactado de forma tão brusca, mas que ele seja exposto à sua verdade, né? À sua necessidade, ao seu momento, aquilo que vai realmente te agradar. E aí vai ficando mais leve, porque senão você vai guardando tudo, como a Cris falou, daqui a pouco vira panela de pressão, né? Que vai explodir a qualquer momento aí. E quando explode, para juntar os pedacinhos pode ser mais traumático, né? Então, não é bom a gente deixar chegar nesse nível, né? Pode ser mais leve realmente no dia a dia se você deixa mais exposto aquilo que tá ou não tá fazendo bem para você, né? E eu queria saber, Cris, para você, o que é maturidade, né? Porque a gente usa essa palavra tanto no dia a dia, né? A gente fala, a maturidade me trouxe, né? O que a maturidade te trouxe? O que é maturidade para você? Ai, palavra difícil, né? Porque, na verdade, nem sei se eu sou madura ainda o suficiente. Eu acho que a maturidade é autoconhecimento também. Eu acho que a maturidade ela tem a ver com as experiências de vida que você vai adquirindo, com o quanto você vai adquirindo de sabedoria, de perrengues na vida, e isso vai te dando essa maturidade de você poder fazer escolhas, de você poder saber as escolhas que te fazem bem ou não fazem bem. Isso acho que é uma maturidade muito importante. A partir do momento que você entende o que te traz felicidade, o que não te traz, a partir do momento que você sabe fazer escolhas,
Porque muitas vezes a gente vê mulheres da minha idade que não são maduras, são extremamente maturas nos comportamentos. E às vezes a gente vê jovens que têm uma maturidade para lidar com situações de uma forma mais leve, mais tranquila, mais responsável. Então, a maturidade, para mim, ela não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com comportamento. Ela tem a ver com sabedoria. E essa sabedoria, ela vem muitas vezes com a idade, porque são as experiências que a gente vai adquirindo que vai somando a essa sabedoria. Mas nem sempre uma pessoa madura é uma pessoa sábia, né? Então, acho que a maturidade tem a ver com sabedoria, com conhecimento. Talvez eu não saiba nem dizer para você o que que é uma maturidade, porque a maturidade, para muitos, é uma reta final. Eu acho que a maturidade é uma construção. Eu Então, também. acho que eu não cheguei nessa maturidade toda ainda. Eu gosto muito dessa ideia da construção, né? Porque eu acho que isso nos permite viver as experiências, né? E ir colecionando aí situações, experiências, vivências, aquilo que fez parte da nossa história, né? E que nos permite até nos orgulhar da nossa história, né? Eu acho que é importante a gente ter essa consciência e ir sentindo cada passo mesmo que a gente dá na jornada. E aí, concordo com você, não tem muito a ver com a idade, né? Porque você pode experimentar a vida aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, mas a intensidade com que você está vivenciando cada momento, né? O quanto você está se permitindo ali, de fato, viver aquele momento, eu acho que faz muita diferença, né? Essa consciência do que é felicidade para você, no seu contexto, do seu jeito, aquilo que de fato vai te fazer ter uma experiência positiva do que está acontecendo ali com você. E se foi negativa, transformar aquilo num aprendizado para ficar mais fácil num outro momento em que você passar por essa mesma situação, mas sem que seja uma coisa que está ali te torturando, que você conte os dias para aquilo acabar, ou que você tem uma sensação, às vezes, de que não tem nem sentido a vida, né? Aí eu acho que não tem o que a gente falar de maturidade se a gente não viveu nenhuma experiência, né? Mas se você tem ali já uma experiência, se você está se permitindo experimentar, você já está ali numa jornada de vida. E vida é isso, né? Um dia super feliz, outro dia não tá legal, um dia você tem tristeza, outro dia você não tá. Então, um pouco de cada emoção faz bem para o nosso dia a dia, né? E é possível lidar com tudo isso. E muito legal que você tenha aproveitado aí tantas dicas bacanas que a Cris trouxe, porque pode ser mais leve, né? E como ela deu aqui o exemplo, não precisa chegar lá na curva depois para você recuperar o último fôlego e voltar. Quanto você já pode abreviar nessa jornada se você pegar tanta informação que ela trouxe aqui e começar a aplicar a partir de agora, né? Se não tá legal, conversa. Já coloca na mesa o que não tá legal. Se não sabe ainda o que não tá legal, também não tem problema. Começa a sua jornada do autoconhecimento a partir de agora e se permita experimentar mais aí das suas vivências mesmo no dia a dia, mas de uma forma mais leve, né? Senão a gente fica preocupada demais que para dizer que está vivendo tem que ser sempre numa correria ou num estresse, ou não pode ter tempo, ou não pode fazer nada. Senão você não está vivendo como deveria, né? Como a sociedade diz que a vida tem que ser, e não é verdade. Você pode criar a sua verdade de uma forma mais leve e que fique boa para você realmente experimentar a vida. Cris, foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com você, porque é muito gostoso ouvir essa sua tranquilidade e essa leveza que você traz mesmo no dia a dia, de forma a ser mais divertida. Espero que vocês, como eu, tenham gostado aí de todas as dicas e a partir de agora eu sou sem noção também. Vou colocar o meu aqui. Gisele Miranda sem noção, porque aí pronto, ninguém pode falar nada, que, como diz você, já estou sem noção mesmo, aí já está garantido o espaço. Mas muito obrigada aí pelo convite, por compartilhar. E fica à vontade aí para fazer suas considerações finais aí, fazer algum convite, convidar para suas redes. Estão dizendo aqui, ó, parabéns, ricos conceitos, parabéns. Então, foi muito bom. Faça aí as suas considerações finais, porque foi uma delícia ter você aqui conosco. Obrigada, Gia. Eu fico muito feliz pelo convite. Realmente é muito gostoso quando a gente fala de mulher para mulher. É muito importante quando a gente consegue falar um pouquinho
da nossa experiência, porque de alguma forma a gente sabe que a nossa mensagem pode chegar em alguém, e as reflexões que a gente faz acabam sempre contribuindo com outras pessoas. Assim como eu ouço as contribuições de tanta gente, eu ouço tantos conselhos, e eu gosto muito de falar dessa palavra conselho, porque por muito tempo a gente entende que conselhos são coisas pejorativas, coisas ruins. Mas, na verdade, conselhos são experiências que os outros viveram, aquilo que já passaram, e que se fizer sentido para a sua vida, você acolhe, se não fizer, você agradece. Mas conselhos são muito importantes, porque pode, muitas vezes, encurtar caminhos, sabe? Trilhas, assim, que você fala, poxa, se eu ouvir aquele conselho, aquela ideia, pode ser que eu não precise sofrer alguma coisa lá na frente. Então, essas reflexões são muito importantes. Então, estou muito feliz de falar sobre isso. Eu também estou escrevendo meu livro, que são os Conselhos da Avó Moderna. É uma avó que sabe fazer bolo, mas que também é blogueira. Uma avó que não deixou de se conectar com o mundo e que, através das minhas experiências, eu conto um pouquinho desses conselhos, dessas ideias que eu tenho, das coisas que eu vivenciei, de uma vida toda de muita luta, de muitas dificuldades, de muitos problemas, como todas nós, mas que a gente supera e a gente cresce e a gente se torna uma pessoa melhor quando a gente aprende a lidar com as dificuldades com sabedoria. Então, acho que isso é maturidade. E eu espero ainda ter muitas outras dificuldades e sabedorias mais para frente. Então, eu te agradeço muito pelo convite e fica aqui a dica da Voz Sem Noção. Seja feliz, que é o mais importante. Que legal, com certeza vai ser um livro que vai agregar muito aí. Foi muito bom o bate-papo. Olha, pega todas as dicas aí que você, se você não anotou, vai lá agora, termina a live, coloca no papel, porque isso vai valer para uma jornada inteira de vida. São coisas para você lembrar a partir de agora, todo instante, porque você precisa ser protagonista da sua felicidade. E do que depender da gente aqui, ficar compartilhando conteúdo, experiência e inspiração para que você se sinta mais leve, mais realizada, não vai faltar tema, tá? Então, semana que vem tem mais live com outras convidadas. Eu tô adorando essa jornada aqui, cheia de convidada maravilhosa, que é cada história que eu fico babando. Eu gosto demais de ouvir a história das pessoas e dessa troca de conhecimento. Acho que a gente tem que explorar o que a internet nos permite. Esses encontros são tão bacanas e construtivos que eu acho que tem que acontecer sempre. Então, que a gente se encontre aí em outros momentos. Muito sucesso para você aí na escrita. Com certeza seu livro vai vir aí também com muito sucesso. Fico aqui já na torcida desde agora. Para vocês que estiveram conosco, ó, estão perguntando aqui, quando você vai lançar o livro, meninas? O meu chega mês que vem. E o seu, Cris? Chega quando? O meu está com o meu agente literário. Ele está ainda fazendo alguns ajustes. Estou tentando a Buzz, né? Que acho que é nosso sonho de consumo, mas ainda não sei se vai chegar lá. Mas a gente está nesse processo de busca dos autores. Mas fica aqui as minhas redes sociais também para quem quiser, né? Cristina _ a voz sem noção. Para quem quiser conversar comigo também. E parabéns, Gi, pelo lançamento do seu livro também. Eu estou doida para lê-lo. Assim que sair, você já posta aí quando que a gente faz para comprar, que eu quero muito do seu livro também, tá bom? E muito Tá obrigada bom. mais uma vez, viu? Eu agradeço. Um beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Semana que vem a gente se vê. Beijo, tchau, tchau. Tchau.